Quero conhecer o menino. Boa noite pro pessoal que está chegando aí, que está no louvor. John, Andressa, Maria, Tayana, sarou? Pois é, Maronilson está aqui hoje com a gente. Oi aí, Inês. E aí, galera? E aí, Tayane? Pronto? Marcos, Antônio, Silene, sarando, né? Com certeza, Antônio, está aberto. Sempre, quando quiser. Só vir. Irmãos, que bom. Que dia quente. Bota quente mesmo. Lá mais quente, Maria? É a mesma coisa daqui, ó. Tipo, no calor. Só que lá não venta, né? Lá é seco. Não, lá perto. Lá é o contrário, lá é úmido. Amanhece frio assim, nossa, que legal. Daqui 7h30 diante você não aguenta mais. Pelo menos do que eu me lembro, né? Meu pai mora pra lá. Lá é úmido, lá qualquer lugar que você fica, você sente calor. Parece sombra, qualquer lugar. Nossa, tempo É muito absurdo. Mas ele fica assim. bastante. Venta mais. Amém, irmãos. Vamos. Quero compartilhar um texto com vocês. Esperar o pessoal chegando aqui. Velho Joe apareceu aqui. Lembra do Velho Joe? Velho Joe, Carlinhos. Legal. Espera que eles voltam. É com a gente aqui. Quero compartilhar um texto hoje com vocês. Está lá no segundo livro de Reis, capítulo 13. 13. Deixa eu achar um jeito essa aqui. Eu quero falar sobre promessa e realização de promessa. Eu vou conseguir. Tá aqui. Segundo Reis, capítulo 13, a partir do verso 15, do verso 14. Vocês encontraram? Dona Leila. A da Dona Leila. Segundo o livro de Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. Um episódio, né, muito conhecido de alguns, que tem um acontecimento aí bem interessante, né, intrigante. Diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Eliseu veio, então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvando-se, ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu, o profeta, lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez.
pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Pegou. O profeta veio e colocou as mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Agora já não diz que ele colocou as mãos, foi só o rei, né? Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus foi irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Essa passagem ela é muito interessante, né? Toda essa figura, né? Toda essa encenação, isso era muito comum no Velho Testamento. O rei chega ali para visitar o profeta, e o profeta, né, prestes a falecer, traz essa promessa. A promessa. Qual é a promessa? A promessa de que o rei venceria, destruiria totalmente, né, em Afec, a Síria. Bom, se nós olharmos para todo o enredo, se nós olharmos para toda a parte figurativa dessa passagem, né, a gente percebe que há 2 momentos, um que aponta para o céu e outro que aponta para a terra. Não é à toa, né? Essas figuras, essas encenações têm sempre um sentido, tem sempre uma mensagem, carrega sempre um princípio muito forte. E aqui eu percebo que Deus tentando nos mostrar, nos dizer como funciona essa questão da promessa. Há uma diferença, nós sabemos disso, já falamos várias vezes aqui sobre isso, né? Há uma diferença muito grande, Maria, entre aquilo que Deus promete e aquilo que se torna realidade. Não é porque Deus prometeu que vai se tornar realidade, principalmente da maneira como Deus desejou. Muitas vezes isso acontece porque a realização das promessas, ela depende da resposta que o homem dá a essa promessa. Então aqui existe esse princípio. Em um primeiro momento, então, Deus chega e diz: olha, vai lá, olha a promessa. A promessa é sempre assim. É algo divino, sobrenatural, bonito, a presença de Deus ali com o homem. Então é um momento mais fácil, né? É um momento mais, eu digo fácil no sentido de, é um momento mais estimulante, é um momento legal. Quem não gosta de receber uma promessa de Deus? Né? Quem não gosta de receber assim, uma palavra de Deus? É um momento assim, que nos empolga, que nos enche de alegria, que nos enche de vida, que nos anima, que nos aviva espiritualmente. Né? É tão bom que muitos passam a viver em função disso, em função de buscar promessas. Quem aqui não conhece, né? Ou quem aqui já não foi assim, né? Com aquele hábito perigoso de ficar procurando profetas para poder receber promessas, né? E aí, eu digo perigoso porque muitas vezes o profeta sendo procurado, né, muitas vezes se sente na obrigação de liberar uma profecia, né? Isso é perigoso. Porque muitas vezes ele vai falar dele, não vai falar da parte de Deus. Né? O que eu posso dizer para nós nos dias de hoje é que nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Né? E se o Senhor tem algo para nos dizer, Ele falará conosco no nosso espírito. Essa é a forma mais segura de falar com Deus.
Eventualmente ainda Deus fala por meio de profetas? Fala por meio de profecias? Fala. Mas se isso tiver que acontecer, Deus se encarregará de enviar até você alguém. Né? Você não precisa ir atrás. Né? Ir atrás é perigoso. E também não quer dizer que todo mundo que te procurar dizendo que tem uma palavra de Deus, também tem uma palavra de Deus. Não, né? Nós devemos sempre checar. Checar com quem? Com quem? Hã? Com o Espírito Santo de Deus, né? Sempre checando aqui, com o Espírito Santo de Deus. Sempre. Você ir atrás do profeta é mostrar o desejo do homem, a vontade do homem. Exatamente. Né? Perigoso, é arriscado, né? Muita gente já entrou em grandes roubadas, né? Com essa prática. Bom, mas o fato é que aqui ocorre esse evento, e então nesse momento da profecia que é isso. É tudo de bom. Tudo de bom. O rei poderia sair dali e ficar tranquilo agora, né? Beleza, tá? Tem uma promessa, carrega uma promessa de Deus, tá certo. Né? Só que não. E a segunda parte do texto fala disso. Quando Deus diz, agora, quando o profeta diz, agora pega o arco. E aí pega o arco com você. Já tem a mão do profeta. Agora é você. Eu fiquei imaginando o que é mais fácil fazer: lançar uma seta para cima, uma flecha para cima, com a ajuda de alguém, ou ficar jogando, né, tentando fincar uma flechas no chão. Eu acredito que no chão é bem mais complicado, né? Exige muito mais esforço, né? Tanto é que ele cansou 3 vezes, já cansou e parou. Não, está muito difícil. Está muito difícil. Vou parar. Tá bom. E foi aí que realmente ele foi questionado. E Deus então diz, olha, era para você ter feito mais, né? Você desistiu, você parou. Começou e não terminou. Quantas vezes a gente não escuta isso? Quantas vezes a gente já não viveu isso? Né? Eu escuto isso de pessoas dizendo, eu começo e não termino. Essa palavra de hoje tem a ver com isso, né? Sobre esse tipo de prática, começar e não terminar. Bom, eu acredito que a gente começa e não termina porque a gente pula uma etapa, a gente falha em um momento crucial. Entre promessa e realização, algo precisa acontecer. Esse algo muitas vezes nós ignoramos. Vamos ver 3 exemplos. Primeiro grande exemplo, o povo de Israel. Havia uma promessa da parte de Deus para o povo de Israel, quando este povo ainda não tinha uma terra para morar e chamar de sua. Tinha ou não tinha? Qual era a promessa? Feita a quem? Primeira vez? Abraão, né? Feita a Abraão. Vou te dar a terra, onde você pisar planta o seu pé, ali será e tudo, né? Depois, conhecemos a história, vai contar, acontecimentos vão chegando, vão surgindo, e aí todo aquele processo. Vamos lá para a fuga do Egito. O pessoal chega, né? Sai do Egito, né? E inicia um processo de travessia do deserto. Ocorre algo ali que os impede de entrar e faz com que eles fiquem rodando pelo deserto por 40 anos. Lá no início, quando criança ainda, eu ficava imaginando, não sei quantos já pensaram nisso, ficava imaginando assim, que o povo tinha se perdido no deserto e que eles não encontravam os caminhos, né? Depois a gente vai entender que não, né? Não é que eles ficaram perdidos, eles sabiam exatamente onde estava a terra prometida. Eles foram impedidos de entrar por Deus, porque eles falharam no momento. Eles começaram bem, saindo, né, do Egito. Eles começaram bem lá atrás com Abraão. Abraão foi lá, pisou na terra, mediu, é isso aqui, olha que legal, tá, caminhou, ok. Mas falharam. Falharam em quê?
isso que eu chamo assim, que é o ponto que muitos de nós falhamos. Entre a promessa e a realização, nós precisamos traçar um plano. Um plano. Diga plano. Plano. Nós vamos ter um plano. E havia um plano. Deus tinha traçado um plano com o povo, com Moisés. Qual era o plano? Eles vão sair daqui e vão chegar lá. Vão parar ali no Monte Sinai, ficar um tempo. No Monte Sinai eu vou dar para vocês a lei, as regras de como vocês deverão agir, como vocês deverão governar, como vocês deverão se relacionar quando chegarem à Terra Prometida. Era uma viagem rápida. Eles deram uma parada ali no Monte Sinai para montar a constituição daquela que seria a nação de Israel. Eles fazem isso. Até esse momento eles têm um plano bem traçado por Deus e eles então cumprem esse plano. Mais ou menos como aqui o rei fez, né? Jeoás. Ele começa bem, seguindo. Vamos atirar, vamos atirar aqui, né? O que acontece no decorrer do caminho é que Moisés, cedendo à pressão do povo, decide mudar o plano. Que hora que ele muda o plano? Quando ele decide enviar espias para a terra. Mas já não tinha um plano. Deus não disse, sai daqui, vai para pular, atravessa, vai. Estava tudo certo. Não, ele parou e duvidou. Ele colocou em xeque. Falou assim, será? A galera pressionou. Veio para cima de Moisés e falou, não, vamos lá, vamos ver como é que é e tal. Ele cai nessa conversa, ele entra, não cai. Moisés é responsável também, né? Pela escolha que fez. Ele decide. Né? História de que a voz do povo é a voz de Deus, mal furado. Nada a ver. O povo chega e fala assim, será? Aí Moisés, beleza, vamos lá ver. Furou o plano. Porque quando colocou espias para olhar a terra, o que acontece? Os espias humanos voltam com um relatório. Daquela turma que foi, só 2 voltam com um relatório bom. O restante traz um relatório horrível, dizendo, não dá, é difícil, complicado. E aqui é uma promessa, tudo aquilo que Deus havia falado, cai por terra. Eles simplesmente ignoram. E aí eles param. Então, começaram, mas não terminaram. Jeoás começa em 1, 2, 3. Não, está difícil parar. As pessoas não param. Elas param porque acham difícil. Elas param muitas vezes porque entendem que, de alguma maneira, não sei porquê, porque isso não está na Bíblia, elas acham que, porque Deus prometeu, vai ser mamão com açúcar, vai ser tranquilo, vai ser fácil. Não é. Existe esforço, perseverança, dedicação. Quanto tempo demora para esse plano chegar ao fim? Anos e anos e anos. E mesmo assim, não é totalmente feito de acordo com o que Deus havia programado. Então, esse é um exemplo de que entre a promessa e a realização da promessa, nós precisamos agir. Nós temos que nos comprometer. Nós temos que trabalhar. Nós temos muito o que fazer. Fazer mesmo. Não é só esperar. Não, é fazer. Planejar. Cumprir o plano até o fim. Então esse é um plano a longo prazo. Um outro exemplo. O outro exemplo já é um plano a curto prazo, porque tem isso, nós temos planos para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo. Temos planos para a eternidade.
Tem um outro exemplo de um plano rapidinho, que tinha que papar. Davi. Havia uma promessa do rei de que se alguém enfrentasse lá o gigante, receberia como prêmio o quê? A filha do rei. Davizinho, né? Sujeitinho, rapazinho, molecote ali e tal, pega essa promessa do rei e diz, vou lá. Mas aí como ele faz? Ele chega lá, não. Como que acontece isso? Veja, é algo curto, experiência rápida, porque nós temos que planejar, nós temos que ter um plano, não só para questões de médio prazo, não, nós precisamos ter um plano também para questões imediatas. Eu preciso saber onde estou, para onde vou. Senão ficamos aqui, né, quem coçou, não cocou. A gente tem que ter clareza, e muitas vezes precisamos pensar rápido. Davi percebe uma oportunidade. E antes disso aqui, havia uma outra promessa sobre Davi. Qual era? A de que ele seria rei. Pastor de ovelha ali, molecote ali. Rei de Israel. Davi ficou sentado esperando que algum dia a coroa caísse na cabeça dele. Ele viu ali uma chance de se aproximar da família real. Ele viu ali uma chance de ingressar na família real. Ele viu ali uma chance de se aproximar do trono, mesmo que ainda não fosse o trono dele. O pastor está dizendo que a gente recebe uma promessa, mas que a gente tem que ficar atento para não perder as oportunidades de realização da promessa. Exatamente. Essa é a nossa parte. Essa, Israel, é o lance da flecha. É perseverança, comprometimento, paixão, atenção. Eu não tenho a menor dúvida de que muitas promessas de Deus na sua vida, se perderam. Por quê? Porque você não prestou atenção às oportunidades e elas passaram. Você perdeu o ponto. E às vezes, quando você perde, não tem como recuperar. Muitas promessas de Deus para a vida do homem se perdem, porque não prestam atenção nas oportunidades. Aqui tinha uma oportunidade. Davi estava ali, fica sabendo, peraí, o rei disse que se alguém matar o gigante, ele entrega a filha para se casar com essa pessoa. Davi sai, se move, se prepara, se organiza. Quando ele chega ali, tentam colocar uma roupa nele, uma armadura, um plano que não era dele, era do outro. Ele diz: não está legal, não é assim, não vai funcionar. Personalidade, né? Atitude. Cara que tinha uma opinião e confiava, confiança, segurança, né? Ele que não tivesse medo, mas ele estava ali. Ele tinha um plano. Qual era o plano dele? Complicado? Não, o plano não precisa ser complicado, não. Pelo contrário, quanto mais simples for, melhor. Qual era o plano dele? O plano dele era simples. O outro era complicado, era armadura, espada, capacete, aquela coisa pesada. Ele falou: não, eu tenho um plano mais simples. E o plano simples dele era esse. Aí ele passou ali, pegou umas pedras, tinha um estilingue, ele era bom, né? Estou chamando de estilingue, mas é um outro nome, né? Funda, né? Mas era um estilingue, né?
da época. E aí, ele vai. E com esse plano, ele derrota o gigante, ele se casa com a filha do rei. Plano de curto prazo, ok, ticou, né? Oportunidade percebida, realizada. Tiquei, é isso. Vamos para o próximo. Plano maior, de tornar rei. E aí todos nós sabemos a história, né? Sabemos como se dá todo o processo. O fato é que ele agora era da família real. Por quê? Porque prestou atenção, estava atento. Não foi como Jeoás, né? Quando a coisa ficou difícil, desistiu. Quando exigiu um pouquinho a mais, desistiu. Não. Ele olhou o gigante e falou assim, beleza, quanto maior, melhor. Fica mais fácil acertar. Né? É uma visão. Os outros, a testa é maior. Os outros, como é que eles fizeram lá, os espias? Ó, o cara é gigante. Nós somos como gafanhotos, nós somos pequenininhos. Olhou para eles, para o tamanho inferior deles. Né? Davi olhou de outra forma. Né? É grande, melhor. A testa fica mais fácil de acertar. O alvo aumenta. Né? Essa é uma atitude, né? Uma atitude positiva, uma atitude realmente de quem queria, desejava aquela promessa. Ele queria ser rei. E quando a promessa não veio, ele estava lá no cantinho dele, ele estava cuidando das ovelhas lá, ele era esquecido até pelo pai. Ok. Ele estava lá, né? Mas a partir do momento que um profeta chega até ele, derrama óleo e diz, você será o rei de Israel, a partir daquele momento ele abraçou aquela promessa e ele disse assim, eu quero. É Deus que está me dando? Não, eu quero. E ele passou, então, a trabalhar para que isso virasse uma realidade, se tornasse uma realidade na vida dele. Ele não sentou e ficou esperando que as coisas acontecessem. Eu odeio a palavra, se tiver que acontecer, vai acontecer. Mentira! Mentira! Quanta coisa era para acontecer e não aconteceu na sua vida? Ah, se tiver que acontecer, vai acontecer. É o destino. Pois é, vai esperando o destino. Isso não existe, é uma falácia. Você precisa fazer acontecer. Há uma responsabilidade minha e sua de fazer acontecer. Inclusive aquilo que é promessa de Deus para a minha vida. Tem gente que está esperando a promessa se cumprir há 10, 20, 30 anos. Vai esperar mais 30, porque está só esperando. A oportunidade já passou umas 10 vezes. Não, esse não, vamos pro próximo. Não, esse não, vamos pro próximo. Uma hora para de passar. Uma hora deixa. Ah, não estou me sentindo seguro. Ah, não estou me sentindo confortável. Ah, estou com medo. Está esperando o quê? Não sentir insegurança. Está esperando o quê? Não sentir medo. Está esperando o quê? Quantas confirmações? Está igual os espias. Está igual o outro lá que fica pedindo, tem que molhar aqui dentro da vasilha e fora ficar seco. Depois não, tem que ficar molhado de fora. Sabe aquele Gideão? Sempre colocando Deus à prova, sempre tentando alguma coisa, sempre duvidando. Pois é, vai ficar de fora. Tem que fazer acontecer. É Geraldo André, né? Profeta Geraldo André. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. E por último, um último exemplo. Nada menos ou ninguém menos do que Jesus. Existe um plano que começa antes da fundação do mundo, mas vamos trazer aqui para dentro da Bíblia. Gênesis 3:15, né? Que é 3, quando a promessa. Ali, né? Ali é uma promessa. Olha, serpente ferirá o calcanhar, mas ele me ferirá a cabeça. Eu enviarei, né? Aquilo que salvará a humanidade. Promessa de Deus. Para quem? Para a humanidade toda. Uau! E aí?
que acontece depois disso? Um plano é estabelecido e traçado, conhecido plano de salvação, ou plano da salvação. A Zilá tem um material muito bom, né, que explica, né, para as crianças, nós que crescemos aí, ouvindo, né, estudando isso, né, nós estudamos várias vezes esse plano da salvação. Então Deus traça um plano. Não promete e fica assim, quando der, também der. Se der, a hora que der, vamos esperar para ver se acontece. Não, de um plano. Tudo organizadinho. Jesus veio na plenitude dos tempos. Quando Roma governava grande parte daquela região, havia estradas calçadas, havia paz, a paz romana, né? Havia um ambiente para que Jesus pudesse vir, circular, a mensagem dele pudesse ser divulgada. Havia todo um contexto. Jesus veio no momento certo. E aí, vamos falar de Jesus. Vamos falar das dificuldades. Será que foi fácil implementar esse plano? A promessa, ok, eu vou fazer. Promessa, como eu disse, é a parte fácil, a parte simples. Depois tem a elaboração de um plano. E por último tem a execução do plano. Quem executa o plano? Um dos personagens, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas um dos personagens é Jesus, que precisa sair da sua glória, se fazer homem, nascer de uma mulher, viver por 33 anos com a gente. Você acha difícil às vezes viver entre os humanos? Hã? Fala a verdade. Quantas vezes na semana não dá uma canseira, assim, dá um cansado, bate aquele cansado e assim, vontade de subir com o meio do mato e ninguém tem. Esse é meu traje. Esse projeto bem. Várias vezes, né, a gente sente tem isso. Nós somos humanos. Agora você imagina Deus se fazer homem e tem que conviver com a gente. Porque uma coisa é ser Deus espiritual lá, né, tal, não sei como é essas coisas. Conviver com a gente desse outro plano. Agora vir para cá, sentir como a gente sente, sentir esse calor, sentir suar, cansar, escutar, tem que sentir, ser o que é ser humano. Eu imagino como foi difícil para Jesus. E a Bíblia diz que ele aprendeu pelo que sofreu, e ele diz que não há nada que nós passemos hoje que ele já não tenha passado. Então foram 33 anos intensos. A Bíblia, né, tem uns saltos, pula, né, de criança pula para pré-adolescência, depois pula para a vida adulta, tem esses saltos. Nós não sabemos exatamente como foi, o que aconteceu. Eu sei que a Bíblia diz que ele aprendeu pelo que sofreu, então ele sofreu muito. Ele sofreu muito. E a Bíblia diz também que ele passou por tudo que nós passamos. Ele sabe o que nós sentimos, porque ele sentiu exatamente a mesma coisa. Então não há nada que você sinta que ele não tenha sentido. Será que Jesus se decepcionou? Será que ele se frustrou? Será que ele se entristeceu? Essas emoções, esses afetos humanos, né? Todos ele sentiu. Né? Então ele que uma, duas, três, está difícil, estou cansado, quero parar, sol está quente, 4, mas é muito difícil, 5, Getsemane, suando sangue, não aguento mais, passa de mim esse cálice. Não quero, está muito ruim. 6, até a cruz. Quando chega a cruz, e ele diz: está consumado.
véu rasgou, o que nos separava caiu, plano de salvação executado com perfeição, sem nenhuma distorção, até o fim, e hoje nós estamos aqui. Aleluia. Promessa cumprida. Graças a Deus. Promessa cumprida. Foi fácil? Foi simples? Não. Nesse caso não foi nem fácil, nem simples. Foi difícil, complicado. Quantas vezes? Quando a gente, irmãos, precisamos entender que quando Jesus chega ao Getsemane, ele estava naquele momento que muitas vezes você já experimentou na vida. Aquele momento em que você diz assim, não aguento mais. Aí Deus vem e fala assim, pois é, mas não terminou. Aí ele vem, renova suas forças, dá um abraço, consola, oferece um ombro, alguma coisa ele faz, não é verdade? Ele faz. E se você quiser, isso é importante, se você quiser continuar, ele vai com você. Mas o problema é que se você quiser desistir, ele deixa você desistir. Porque tem que ser uma escolha sua. Ele não te obriga. Ah, você tem. Não. Lembra do que Jesus fala? Pai, passa de mim este cálice. É a minha vontade. Mas, aí tem mais. Mas não seja como eu quero, sim como tu queres. Então, ele queria, mas ele não se agarrou ao que ele queria. Ele decidiu fazer a vontade do Pai, sabendo qual era a vontade do Pai. A vontade do Pai era que ele fosse até o Calvário. E ele vai até o Calvário. Então, queridos, essa é a mensagem de hoje. Que você possa refletir sobre essa passagem. Que você possa se perguntar se quantas promessas de Deus já expiraram na sua vida, porque você tratou a promessa de Deus como algo, como qualquer coisa. Se arrependa disso. Peça perdão a Deus. Peça misericórdia do Senhor. Peça para Ele te dar novas promessas. E se há hoje promessas na sua vida que ainda não expiraram, que você fique mais atento. Lembre-se de Davi. Preste atenção. Lembre-se de Moisés, que vacilou, que cedeu à pressão, que cedeu ao que o outro achava e atrasou o plano de Deus para a vida de todo Israel. E lembre-se de Jesus, que nunca desistiu. Sofreu, passou por várias dificuldades, mas persistiu. Que nós possamos ter essa compreensão, então, a respeito das promessas de Deus na nossa vida. Que entre a promessa e a realização tem uma peça-chave, somos nós. Se nós não nos atentarmos, e não agirmos, e não perseverarmos, e não obedecermos até o fim, nós corremos o risco de ver essas promessas expirarem na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos continuar aqui mais um. Vamos ficar em pé?